Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesses instantes, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que retornamos ao Portal da Luz, para que juntos façamos algumas reflexões aí que espero que sejam preciosas e valiosas, não só para mim, mas para com os irmãos também, né? E para preparar a reflexão desta noite, durante essa semana eu pensei muito, né? Qual o tema que eu gostaria de conversar com os nossos irmãos, né? E naqueles raros momentos que a gente tem de sentar, meditar um pouquinho, refletir, porque o dia a dia está meio corrido, 2 crianças em casa, as escolas voltaram todas as aulas, todas aquelas atividades que estavam um tanto quanto desaceleradas, voltaram com tudo, né? Então, a gente ainda está pegando no tranco, né? Mas eu estava a refletir sobre essa questão do Espiritismo, né? Todos nós que temos já o conhecimento, pelo menos buscamos o conhecimento da doutrina espírita, temos para conosco que o Espiritismo cumpre a promessa do Cristo quando ele nos disse que nos enviaria o Consolador prometido, né? Nós temos essa convicção de que o Espiritismo é, sem dúvida, o Consolador prometido. E aí fica sempre aquela reflexão, mas o que é esse consolo, né? O que representa a palavra consolar? Quando é que a gente se sente consolado, né? E eu tenho para comigo que o consolo do Espiritismo, para mim, o que me consola, o que me faz mais assim, sereno e levar a vida de uma forma mais leve, é o fato de o Espiritismo me esclarecer muitas dúvidas, responder muitas perguntas que outrora, em outras existências, quem sabe, eram recorrentes e me traziam angústias inúmeras. Quando o Espiritismo se propõe, de forma didática, a responder essas questões morais que tanto nos atormentam, isso, sem dúvida nenhuma, para mim é o maior consolo. Porque quando a gente começa a fazer aquela reflexão, por que será que eu estou passando por essa dificuldade, essa vicissitude se faz presente? Quando a gente começa a receber só os reveses da vida e a gente não consegue entender o porquê disso, isso é desgastante, é doloroso, é frustrante. Ou trazendo para uma realidade mais próxima, né? Quando estamos aqui lá no início do ensino médio, e aquela matéria que todo mundo adora, ama, né? A matemática, o professor vem lá e põe lá no quadro, olha, hoje eu vou apresentar para vocês o que é uma formulazinha para resolver uma equação de segundo grau, e apresenta lá a fórmula de Bhaskara, né? Ou lá mais adiante, explica toda a teoria sobre logaritmo. Aí fica aquele rostinho do pessoal lá, dos alunos, tudo frustrado, né? Que é esse monstro aí? Para que serve isso aí? Isso gera um pavor, né? Por quê? Porque ele fala, que serve? Para que serve tudo isso aí? Por que eu estou sofrendo tanto em aprender isso daí? Pelo amor de Deus! Mas quando, lá adiante, aqueles que vão principalmente enveredar para a área de exatas, percebem, descobrem e entendem o verdadeiro valor, o sentido de todas aquelas fórmulas que pareciam loucas, isso daí é consolador. Aquela frustração que ele estava lá atrás, agora que chega, então é para isso que servia, por que não falaram antes? Você tira aquele peso das costas de que teve um tempo perdido, né? E não teve. Conhecimento nunca se perde, mas até a gente ter essa consciência, às vezes demora um pouco, né? E o Espiritismo tem essa proposta de nos consolar, nos dando respostas, apresentando as causas dos efeitos que nos afligem. E aí, essa semana, o texto evangélico que eu selecionei para a gente conversar, antes de entrar no trecho do Evangelho em si, aí essa semana eu me deparei lá, lendo o jornal de notícias espíritas lá, aquelas efemérides do mês de fevereiro, as comemorações, datas marcantes para o Espiritismo. E, com certeza não é coincidência para mim, na última quarta-feira, dia 16 de fevereiro, completou-se 76 anos do desencarne
de uma figura muito, muito especial para nós espíritas. Trata-se de um personagem, de um espírito que, nesse aspecto consolador da doutrina, em que a doutrina dos espíritos, Kardec, quando da codificação, ele trouxe um método, um disciplinador para as relações entre os desencarnados e encarnados, quando estabeleceu, principalmente lá em O Livro dos Médiuns, toda uma teoria, todo um embasamento científico para disciplinar o uso, bem usado, vamos dizer assim, da mediunidade. Então, todas as comunicações mediúnicas, passados pelos crivos que Kardec nos apresenta, elas tornaram-se infinitamente mais proveitosas, porque a mediunidade a gente sabe que desde sempre existiu, e a comunicação entre encarnados e desencarnados também, mas Kardec vem e coloca um método. Então, as comunicações, elas são reveladoras, elas são esclarecedoras e consoladoras. E esse personagem que eu falei, quis a divindade que ele pudesse revelar para nós algumas de suas experiências encarnatórias, para que nos servisse de exemplo, de caso a ser estudado, e que a gente possa aproveitar com o exemplo desse irmão. Então, veio através também da psicografia a história do espírito que na última existência nós conhecemos como Jesus Gonçalves. Quem ainda não leu a obra A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, fica a dica para ela ler. Eu não vou contar a história nos mínimos detalhes. Já fiz isso numa palestra aqui, salvo engano, Domingos, acho que há uns 16 anos, quase no começo do portal aí, eu fiz uma palestra dessa domingo sobre esse livro. Foi uma palestra no domingo, bem bacana. Então fica a dica para vocês lerem esse livro. Mas eu, resumidamente, eu vou traçar algumas etapas importantes dessa existência. É uma biografia que transcende só a existência terrena numa única oportunidade. Traz as informações de algumas existências desse espírito no plano terreno, no plano espiritual, as idas e vindas desse espírito. Inúmeras são as obras que trazem essas histórias, né? Podemos citar também o Ícaro Redimido, que faz a mesma abordagem com a história daquele personagem tão conhecido, né? Santos Dumont. Fica a dica também para quem quiser. Mas, em particular, essa de Jesus Gonçalves nos conta essa obra que, numa das primeiras encarnações que foi nos permitido conhecer, esse espírito tomou a experiência terrena naquele personagem famoso da história, um grande rei visigodo, o rei Alarico I. Na época do Império Romano, em que esse império fabuloso aí dominou por muito tempo aquela região lá da Europa, da Ásia, tudo, Alarico era um membro de um povo bárbaro chamado visigodo, e o rei Teodósio, o rei, o imperador romano, ele, já se apercebendo que os bárbaros já estavam investindo contra o Império Romano para querer derrubar, ele tentou fazer uma aliança com esse povo bárbaro dos visigodos para tentar se proteger. E Alarico foi o grande, vamos dizer assim, elo entre esses dois povos. Tanto é que Alarico teve toda uma formação militar, aproveitando-se de todo esse conhecimento do exército romano. E ele se desenvolveu junto daquele povo. Porém, bárbaro, esse povo visigodo tinha por tradição, nas conquistas que eles faziam, serem extremamente cruéis, simplesmente por onde passavam um rastro de sangue e destruição, sempre tendo por objetivo a conquistar. E Alarico não era diferente do seu povo. Então, na verdade, ele se aproveitou de toda a situação, se aproximou, e quando o Teodósio desencarnou, ele fez toda a sua investida para tentar também derrubar o Império Romano. E essas investidas aí, a ponto de chegar bem próximo de conquistar Roma, invadia todas as cidades ao redor de Roma, e quando ele foi
investir até Roma, e sabia-se que o exército visigodo já estava numa força, vamos dizer assim, muito maior e capaz de provocar uma grande derrota daquela grande capital. E sabendo da forma como esses visigodos tratavam aqueles dominados, havia um personagem, também conhecido por todos nós, o bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, que ele foi tentar uma incursão para conversar com Alarico, falou, por favor, pelo menos aí você quer invadir Roma, tudo bem, mas, por favor, esse rastro aí de destruição, poupe os idosos, as crianças e os templos religiosos. E Alarico, naquela sua soberba, falou, o único Deus que você vai conhecer sou eu, né? E não se sensibilizou, né, num primeiro momento, assim, desse diálogo. Porém, a força moral que tinha aquele nosso irmão Agostinho, de certa forma, acabou influenciando aquele nosso irmão que, tendo invadido Roma, sem que ele se apercebesse, ele acabou preservando todos os templos religiosos, e a própria população, se apercebendo disso, se refugiava nesses estabelecimentos, e por conta disso a destruição não foi maior. Mas, continuando a história aí rapidinho, o Alarico, né, na sua ganância, vamos guardar essas características, a ganância, a vaidade era o que mais marcava aquela criatura, aquele desejo de conquistar e ser o auge de tudo e de todos. Ele agora promoveu um avanço até o território africano, e numa dessas investidas, a embarcação acabou tendo um problema, e ele acabou desencarnando nesta primeira etapa. E obviamente, ao despertar para a verdadeira vida, e o véu, aquela cegueira que encobria os seus olhos lá no plano espiritual, ele começa a enxergar o quão ele fracassou naquela investida primeira que se tem conhecimento, porque ele era um líder nato, né? Então, o que se espera de um líder, esse talento que Deus nos confiou, no caso aí, o poder de liderança, de governar um povo, é que esse poder seja utilizado em favor do bem comum, né? E não nessas atrocidades de conquistar por conta dos seus interesses pessoais, da sua vaidade, do seu orgulho. E esse irmão, percebendo-se, né, dessa falha, foi por bem que a espiritualidade amiga avaliou, e esse irmão teve uma nova oportunidade, reencarnando naquela mesma civilização. Isso foi no primeira experiência, né, Alarico I, foi por volta lá de 384, século IV depois de Cristo. Um século depois, praticamente, já no ano 490 mais ou menos, então ele volta agora como Alarico II, só que Alarico II, na verdade, já era a 8ª geração do rei visigodo, era filho de Bartimeu, o imperador anterior, o rei anterior. E ele vem com uma missão praticamente parecida com aquela que ele teve na primeira vez, mas veio já um pouquinho mais desperto, né, tecnicamente, com aqueles compromissos reassumidos. Mas bastou ele chegar ao poder novamente, que os erros se repetiram da mesma forma, conquistando, atrocidade, sempre a vaidade em primeiro lugar, o seu orgulho, fracassou novamente, até que numa batalha também, uma batalha entre o povo visigodo e o povo franco, a batalha conhecida na fronteira das duas regiões lá de Voivê, ele veio a desencarnar também. Mais uma vez aquela decepção, né? Ao despertar na verdadeira vida, ele tem aquela imagem, né, do seu fracasso, da sua existência, o remorso bate forte, mas a misericórdia divina, mais uma vez, permite que aquele irmão venha numa condição ainda privilegiada de poder, de liderança. Para quê? Vamos lá, vamos mais uma vez, esse talento que Deus te confiou, de ser líder, de ter esse poder sobre a população, usar isso para conduzir a população para o bem. E eis que ele encarna agora, lá no território francês, como um personagem também conhecido por todos nós, um dos maiores, se não o maior estadista francês,
aquele cardeal, o cardeal Richelieu. Bom, então, aqueles que gostam um pouquinho de história, assim que eu falei o nome dele, já lembra de como era essa figurinha, né? Era, para ele, Deus e França, só que existiam, mas um Deus na concepção dele, né? E tudo que contrariasse a visão divina dele, ou os interesses do Estado francês, tinha que ser eliminado. Ele era o rei da decapitação. Qualquer coisa que acontecesse lá, alguém que contrariasse esses dois elementos que para ele era soberano, fini. Né? Então, mais de 10.000 execuções por mando desse nosso irmão, né? Que, infelizmente, mais uma vez, fracassou, e no final da sua jornada, já começa a se apontar um destino que mais adiante a gente vai ver, que foi o grande salvador desse nosso espírito, objeto da conversa. Ele, no final da sua encarnação, começou a aparecer uma série de tumores, né, de úlceras no seu corpo, que ninguém sabia diagnosticar o que era, a ponto de que no final de sua existência ele está praticamente paralisado e desencarnar lá num estado sofrível. E obviamente, não podia ser ao contrário, desperta também no plano espiritual, remoendo de remorso por ter fracassado mais uma vez. E aí agora, por conta disso, dessa existência fracassada, isso agora, olha lá, foi Alarico I no ano de 400, mais ou menos, século IV, lá no final de 384, depois, próximo do século V, Alarico II, essa encarnação que nós temos de Richelieu, já estamos falando do século XVI, por volta de 1534, mais ou menos. Olha só o salto que deu. Então, pode até ser que tenha havido algumas encarnações intermediárias entre Alarico II e Richelieu, mas não foi objeto de divulgação. Mas foi um salto grande, né? Século IV para século XVI. E depois, a obra nos fala que, depois dessa reencarnação como Richelieu, ele teve mais 2 encarnações que agora teriam sido impostas de uma forma compulsória, onde esse nosso irmão, ele veio acometido nessas 2 encarnações do mal de Hansen, né? Conhecido à época como a lepra, que já era, na verdade, aquilo que tinha dado cabo a Richelieu, mas que na época era desconhecido, ninguém sabia o que era aquilo, né? Não tinha diagnóstico. Nas outras 2 encarnações compulsórias, onde só se comenta que ele teve essas 2 encarnações e passou pela doença de Hansen nas 2, que levou a óbito, mas a espiritualidade amiga já havia advertido o espírito, que ele passaria por aquelas 2 como um processo de depuração, para conter os ímpetos daquele espírito, principalmente a vaidade, né? Imagina, né, aquele espírito vaidoso se vê num corpo ulcerado, fragilizado, é um choque necessário, é o famoso tratamento de choque para que ele possa se reequilibrar e retomar os compromissos assumidos. Passado essas 2 existências, aí esse nosso irmão fica um bom tempo lá no plano espiritual, trabalhando como educador, auxiliando em todos os trabalhos no plano espiritual, até que em um determinado momento, o mentor espiritual responsável pelo planejamento encarnatório daquele irmão, o chama para um diálogo. Esse diálogo é o diálogo mais precioso da obra. É um diálogo assim fantástico, onde toda a lei divina se coloca numa forma de diálogo fraterno entre mentor e o assistido, onde as lágrimas se fazem presente para o assistido, para o mentor, para quem está lendo então nem se fala, e esse mentor coloca para Jesus Gonçalves agora, que ele viria mais uma encarnação agora, só que essa encarnação seria repleta de desafios, repleta, e novamente ele seria acometido com o mal de Hansen, só que o mentor, pela misericórdia divina, explica para ele passo a passo, vai acontecer isso, mas por causa disso, com a finalidade disso, é o caráter consolador, né? O Espírito vem, ele sabe por que vai ter que passar por aquilo, qual o objetivo daquilo. Então isso é um alento. E ele,
ele fica impressionado de tamanha misericórdia, né, de tamanha bondade, né? E ele fala: eu não sou merecedor de tanta assistência assim. Ele falou, aí o mentor vem e faz aquela revelação que nos deixa mais ainda, né, admirados. Ele falou: olha, você tem um grande benfeitor que há séculos ora por você e pede por você, e essas orações se fizeram valer nesse momento de oportunidade para você. Trata-se de Agostinho, aquele mesmo bispo lá que ele lá atrás ele tinha ameaçado de degolá-lo, e foi a força moral do nosso irmão que acabou bloqueando isso de certa forma. Era ele que pedia pelo aquele irmão, né? Olha só como é a postura de um espírito superior em relação ao espírito ainda que está lá no início da jornada. E ele aceita o desafio e encarna em 1902, em julho de 1902, na cidade de Borebi, aqui interior de São Paulo, como essa figura de Jesus Gonçalves, que desencarna só com 45 anos. Mas essa trajetória de 45 anos deles eu não vou detalhar. Essa vocês têm que ler lá na obra, tá? É sensacional. É a experiência de redenção. É a encarnação que foi a redenção daquele nosso irmão. Porque ele se livrou da vaidade, do orgulho. Ele encontrou no Espiritismo a consolação para suas dores. Quem diria, aquele espírito que foi um grande imperador conquistador visigodo, matou inúmeras gente, torturou inúmera gente, chegou um ponto da trajetória da vida dele, que eu só vou deixar essa frase aqui. Ele reconheceu: se a vida é uma grande escola, hoje eu reconheço que eu frequentei uma das suas mais, ou melhor, na época, né, eu frequento uma das mais preciosas salas de aula, o leprosário, né? Olha só a convicção agora que aquele irmão tinha do que ele estava passando e que era para o bem dele, né? E aí depois o desfecho fica lá para os irmãos, tá bom? Mas o que eu queria resgatar desta historinha, dessa breve biografia? Existe uma passagem também lá no livro Os Missionários da Luz, em que o mentor Alexandre, né, o mentor de André Luiz naquela obra, também conta uma história de um personagem lá, o Segismundo, que tem uma relação tumultuada com outros espíritos lá, o Adelino, e estava também nesse processo de resgate. Mas tem um determinado momento da lição que Alexandre ele faz uma constatação para André Luiz: olha, André, assim como a grande maioria dos espíritos, e incluía-se nesta grande maioria, aquele nosso irmão Segismundo, ele faz parte do rol daqueles grandes heróis nas promessas espirituais, mas que falham na realização quando na experiência terrena. Por quê? Porque priorizaram os seus interesses próprios em detrimento da vontade divina. Essa é a mensagem que deve ficar. Quantos de nós, a imensa maioria, fracassa? Somos heróis fracassados. Por que heróis? Porque no plano espiritual fazemos aquelas promessas, né, de super-heróis mesmo, que vamos fazer e acontecer. Mas quando encarnamos, desviamos a verdadeira missão, o verdadeiro objetivo da encarnação, e buscando satisfazer apenas os interesses próprios, deixamos de lado a vontade divina. Isso, nas palavras de Alexandre, está na advertência do Cristo, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, em que o Mestre Divino nos alerta: se tua mão ou teu pé são motivo de escândalos, arrancai-os e jogai-os longe de ti, porque é melhor que venha à vida mutilado ou manco, do que vir com os 2 pés e com os 2 braços, e isso ser motivo de que tu seja lançado no fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e também jogai longe de ti, porque é melhor vir com apenas um olho do que ter os 2 e ele também ser motivo
de lançá-lo no fogo do inferno. Essa figura forte, com essas palavras fortes que Jesus aplica nesse ensinamento, nada mais está a representar do que essa história que nós contamos, por exemplo, do Jesus Gonçalves, o Alarico II, Cardeal Richelieu. Nas palavras do Cristo, o escandalizar, escândalo, é sinônimo de tropeço, armadilha. Então o mestre está a dizer, ó, tudo aquilo que for motivo da tua queda, é muito melhor que você não tivesse aquilo, do que ter e provocar a sua queda. Se aquele nosso irmão, desde logo, se apercebesse da sua verdadeira missão, como um grande líder, um líder nato, a conduzir uma nação para o caminho do bem, ele não tivesse desviado desse propósito, e tivesse percebido que ele tinha um olho ruim, um braço ruim, uma perna pior ainda, representados pela sua vaidade, a sua perversidade, o seu orgulho, essa figura material de olho, perna, braço, transferindo isso para o espírito, são os nossos vícios. Os vícios, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então Jesus está a dizer para nós, olha, se a vaidade é motivo da tua queda, do teu tropeço, se livra dela. Se o orgulho é motivo de teu tropeço, se livra dele. Se o egoísmo, que é o motivo do nosso tropeço de todos aqui, se livra dele. Porque é melhor, né, você não ter aí, inclusive ele vem, ó, olha só como ele usa. E o Espiritismo é revelador nesse aspecto. Ele fala, é melhor você vir à vida, encarnar, lhe faltando um membro que seja, um olho, a língua. Porque se esses elementos materiais forem os grandes instrumentos, as ferramentas para você colocar em ação o quê? A essência do erro, que são os vícios, é melhor que elas faltem. Exemplos clássicos nós temos, né? Olha, eu caí. O motivo da minha queda nessa encarnação foi que eu tinha a língua solta. Toda vez que eu abria a boca era para falar mal de alguém. Maledicência. Esse é o meu grande problema. Próxima encarnação, mais uma vez eu falho, pelo mesmo motivo, e outra, e outra, e outra. Olha, não seria melhor que eu não tivesse língua, me conter um pouco, do que novamente vir, continuar a maledicência e ser outra vez motivo de queda? Melhor, é melhor que assim seja. Isso não é castigo, de forma alguma, isso é a misericórdia divina se fazendo presente. Então, quando a gente observa uma deficiência, algum problema assim, nós temos que fazer essa observação. E a máxima do Cristo, ela tem um alerta muito grande, porque ela não usa o agente da passiva aí na sua afirmação. Ele não fala assim, olha, se aquilo é motivo de queda, aquilo será arrancado. Não. O que Jesus nos pede? Arrancai. É um imperativo. Tem que partir de você. É você que tem que reconhecer que você tem aquela deficiência, que você tem aquele vício. Porque se assim não o for, você ainda vai estar num processo que é, assim como o Larico naquelas 2 encarnações compulsórias, que é simplesmente para arrefecer os seus instintos predatórios. Só vai mesmo fazer a diferença quando você reconhece que aquele defeito, aquele olho, aquela língua, aquele braço, que representa aí tudo que está por trás, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, é isso que eu tenho que trabalhar. Se você reconhece, você está apto agora a agir no imperativo, a arrancar. E quando você envereda todos os seus esforços, trabalha para arrancar esse que é o motivo do seu tropeço, a sua jornada vai ser vitoriosa. E aí tudo se entrelaça, né? Tudo se entrelaça. Esse é o grande consolo, a grande luz do Espiritismo, né?
Quando Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espírita, do Sede Perfeitos, ele traz aquela máxima: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele dedica a vencer as suas más inclinações, tornando-se hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, essa máxima é justamente essa proposta do Cristo. Reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, quando ele para, aprende, desenvolve o autoconhecimento, verifica quais são os seus vícios, ou seja, o motivo das suas quedas, e trabalha, dedica esforços para expurgá-los e rumar junto com o Cristo. Então, meus queridos irmãos, a reflexão da noite era breve, mas eu espero que seja uma reflexão profunda, que a máxima do Cristo, que choca às vezes, cortai a mão, cortai a perna, arrancai os olhos, seja agora assimilada na visão do Espírito imortal, em que todas esses membros, esses órgãos que estão de alguma forma viciados por conta das nossas más inclinações, seja o motivo, o objetivo da nossa existência. Vencer esses males, praticar o bem para cada vez mais extirpar essa coisa ruim dentro de nós, e com certeza a nossa jornada, como disse, será muito mais consolada, Não vai pesar tanto o fardo, porque, como dissemos no início do nosso encontro, pesa quando a gente desconhece as causas. Sendo agora conhecedores da causa, que nós somos os artífices do nosso destino, tudo fica mais fácil. Então, meus queridos irmãos, só me resta agradecer a atenção de todos. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe, permaneçam em oração, recebam tudo de bom que a espiritualidade amiga tem a oferecer na noite de hoje, e um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe.